aqui para não esquecer, né? Tá gravando. Isso mesmo. Então, na continuidade do nosso encontro, né, da semana passada, esse é um dos encontros mais importantes, tá? E eu me atrevo a dizer isso aqui até sem brincadeira, né? Que a gente costuma brincar assim: ah, esse é o texto mais lindo da Escritura, este é o assunto mais lindo da Escritura. Porque todos são, todos verdadeiramente são. Não tem um texto mais lindo que o outro, um assunto mais importante que o outro. Mas esse assunto que nós estamos tratando, queridos, ele é de suma importância e gravidade. Porque dele, deste assunto, derivam todos os outros. Nós estamos estudando o ser de Deus. Nós estamos estudando, é que eu tenho insistido, né? Nos predicados de Deus, nas qualidades de Deus, nas obras que ele fez e nas promessas que ele tem ainda por cumprir e que ele diz que vai cumprir. Então, quando nós conseguimos captar a grandiosidade desse ser, nós temos muito mais tranquilidade para absorver os outros assuntos, assuntos sobre a igreja, sobre a salvação, assuntos sobre o fim dos tempos, sobre a organização do povo de Deus nessa terra. Por quê? Porque a gente creu naquele que falou dos demais assuntos. Então é por isso que eu dou bastante atenção a esse assunto que nós estamos tratando aqui. Nós começamos com as escrituras, nós começamos falando sobre a visão de mundo, cada um tem a sua visão de mundo. Nós falamos sobre o que as escrituras, que iriam ser o assunto desses nossos encontros, né, dizem sobre Jesus Cristo, o que Jesus Cristo diz sobre as escrituras. E agora nós estamos falando sobre Deus. E na semana passada, eu vou passar bem rapidamente aqui, né, nós vimos aqui as posições diversas que o mundo defende sobre esse Deus, né? Uns dizem que Deus não existe, outros dizem que Deus existe, mas que ele se afastou da criação dele e que essa coisa de Bíblia, de revelação não é bem assim. A gente conhece a Deus é pela experiência, pela razão. E o posicionamento bíblico que diz que não é possível conhecer o Deus da aliança por meio da razão e da experiência. Nós podemos até entender que existe um Criador, que existe um Deus, por meio da razão e das experiências, do empirismo. Mas o Deus da aliança, que fez promessas e que vai cumprir essa promessa, é só por meio da revelação que ele nos deixou, que é a Escritura. E nós vimos aqui diversos textos dessa revelação dizendo quem Deus é. Porque foi falado aqui que não tem como a gente definir a Deus e limitá-lo dentro da nossa pequenez. Então, nós conhecemos a Deus pelos seus atributos que ele nos dá a conhecer e pelas obras e promessas que ele se revelou a nós. Nós vamos concebendo esse ser que é muito superior a nós, infinitamente superior a nós. Então nós fomos vendo aqui diversos textos e os predicados do Senhor, né? E nós paramos aqui num slide que eu quero repeti-lo aqui com muita gravidade. Idolatria. E eu volto a repetir aqui o que nós vimos aqui semana passada, né? Idolatria não é meramente uma estátua de gesso, uma estátua de madeira dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Essa é a idolatria mais escrachada que existe, vamos dizer assim. Só que nós estamos vivendo um tempo de idolatria refinada. O que é uma idolatria refinada? Nós atribuímos a Jesus Cristo aquilo que ele não é, nós dizemos de obras que ele não fez, nós falamos de promessas que ele não prometeu e colocamos um rótulo neste ídolo que a gente criou chamado Jesus Cristo. É o tipo de idolatria mais refinada e perigosa que existe. A gente gosta muito de bater em católico, né, que tem as suas estátuas, os seus ídolos, mas a igreja, eu me atrevo a dizer aqui, queridos, a igreja evangélica ela tem entrado numa seara de idolatria muito mais perigosa do que a igreja católica. Porque ela chama o ídolo dela de Jesus Cristo. Isso é um perigo. Então, repetindo esse último slide que a gente viu semana passada, né, idolatria é adorar um outro Deus que não o Senhor. Isso é fato. Ah, eu adoro, eu confio, eu coloco no lugar de Deus a minha inteligência, a minha capacidade,
a minha família, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus diplomas, as línguas que eu falo, as pessoas que eu conheço, o trabalho que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. Isso é uma idolatria escrachada. Ou, aí vem a idolatria refinada, ou atribuir ao Senhor qualidades e obras que ele não revelou de si mesmo. Isso é criar um outro Deus. A fonte segura é apenas a primária, a que Deus nos deixou revelada, que são as Escrituras. Hoje nós vemos isso demais. O Senhor está me revelando aqui, aí vem aquela baboseira na boca, né, do dito revelador ali, até contradizendo a Escritura. E ele acha que ele está num pé de superioridade à revelação profética e apostólica. É o que mais a gente vê hoje em igreja evangélica. Isso é um perigo, é um perigo. E daí nós vamos continuar agora. E Cristo? A gente viu, né, o que a Bíblia fala de Cristo, o que Cristo fala da Bíblia. Cristo é realmente Deus? Vocês já pararam para pensar nas implicações do que a Escritura defende? Jesus Cristo é Deus. Muitos aqui, se não todos, vão concordar com essa afirmativa. Mas você já parou para pensar num Deus que foi gerado num ventre materno? Um Deus que foi parido por uma mulher? Um Deus que teve dor de barriga? Um Deus que chorou? Um Deus que cresceu em estatura, sabedoria e graça? O Evangelho de Lucas fala isso. Um Deus que se submeteu aos seus pais e honrou-os, cumprindo a lei que ele mesmo deu. A gente precisa parar para pensar nas implicações de defender determinados assuntos. Jesus é Deus. Existiu um patriarca, né, um pai da igreja, na patrística, chamado Nestório. Nestório foi um bispo da igreja e ele beirou a defender. Eu vou dar até aqui como se diz, né, a dúvida para ele, né, a boa fé. Ele chegou a defender quase que Jesus Cristo, e nós vamos ver isso mais na frente, tá? Eu já estou adiantando o assunto aqui. Ele chegou a defender quase que Jesus eram duas pessoas distintas. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? Isso foi tratado como heresia na época dele. E sabe o que levou Nestório a pensar desse jeito? Ele registrou nos seus escritos e falou assim: eu não consigo conceber um Deus de fraldas. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. E se desarmar das nossas concepções e estar com o coração aberto e manso. Falou: Senhor, se essa palavra, se essa escritura é verdade, me convence disso, Espírito Santo. Porque não é com a razão ou com o empirismo que nós vamos ser convencidos. Os queridos que me acompanharam aí aos outros encontros, eles devem ter visto que eu gosto muito de trabalhar com evidências, com a história, com os fatos. Eu amo isso. Mas eu deixo muito claro, isso não convence ninguém que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou no nosso meio para morrer no nosso lugar e assim cumprir a lei que nós não podemos cumprir. Cristo é realmente Deus? É a pergunta desses próximos slides aqui. Textualmente, biblicamente, nós vamos pegar textos aqui que confirmam a divindade de Jesus Cristo. E eu vou precisar da ajuda aí dos queridos que estão comigo. Quem quiser abrir o microfone, abra e leia esse texto aí no Evangelho de João, por favor. Quem me ajuda aí? Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus:
ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, esse texto ele é sensacional. Jesus Cristo, ele pega aquela alcunha que Deus se apresenta a Moisés, nós vimos isso semana passada. Deus se encontrando com Moisés lá no Monte Horebe, Moisés pastoreando as suas ovelhas, Moisés com 80 anos de idade, ele viveu no Egito até os 40. Aos 40 anos ele foge do Egito e vai para junto de Midian, conhece lá a sua família, né, sua esposa Zípora, o seu sogro Jetro, e passa ali mais 40 anos. Com 80 anos, Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, desce ao Egito e tira o meu povo de lá. Aí Moisés, 80 anos, fala assim: mas eu não sei nem conversar direito, como é que eu vou fazer isso? Moisés tentando de todo jeito sair fora, né? Aí Deus fala com ele: eu vou ser contigo, Moisés, pode ir lá e tal. E Moisés: mas e aí, quando eu chegar lá para falar com aquele povo, quem que eu vou dizer que me mandou lá? Aí Deus disse assim: eu sou o que sou. E dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A gente viu na semana passada esse termo eu sou, a profundidade teológica desse termo. Deus ele não se define a Moisés, ele só disse assim: eu sou. E no hebraico é interessante que a tradução ela é incerta, tá? O eu sou, ele é bem objetivo. Mas Deus completa assim: eu sou o que sou. Também poderia ser traduzido como eu sou o que serei, remetendo à imutabilidade de Deus. Eu sou o que serei, Moisés. Obedece. Por isso que é pela fé, né? Deus não prova nada a Moisés ali. Deus fala assim: vai. Vai e tira meu povo do Egito. E aqui eu tenho pregado, né, no Evangelho de João na congregação, tenho pregado no livro do Êxodo lá na sede, e a gente vê as grandes figuras, as grandes sombras da Escritura, né? O Egito simbolizando o pecado que escravizou todo o ser humano, e Jesus Cristo é o verdadeiro Moisés que nos liberta do pecado do Egito e nos coloca em marcha pelo deserto. A gente vai vendo como que Deus trabalha com realidades para mostrar as profundezas espirituais do que está acontecendo nesse mundo. E nós caminhando nesse deserto da vida rumo a Jerusalém celestial, a Jerusalém do alto. E Jesus aqui nesse texto em João 8, ele vira para os fariseus e fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou aquele que estava lá em Moisés, conversando com ele e falando com ele para tirar o povo de lá. Jesus Cristo fala: eu sou. Queridos, é tão cômica essa cena, além de ser muito grave, né? Porque os fariseus, quando eles viram para Jesus, Isaías já falava, né? Não tinha beleza alguma no servo sofredor. Jesus Cristo era feio, viu? Não se escandalizem comigo, não. Porque é o profeta que fala isso. E o próprio texto de João já confirma. Os fariseus viram e falam assim: não tens ainda 50 anos e você viu Abraão? Eles assim, tirando onda com Jesus, né? Como que você pode ter visto Abraão? Abraão viveu 2000 anos atrás. Olha que homem de dores que sabe o que é padecer, como o profeta defendeu, né? O profeta Isaías. Jesus Cristo tinha 30 e poucos anos, queridos. E eles jogam quase o dobro para Jesus Cristo. E Jesus Cristo vira e fala: antes que Abraão existisse, eu sou. E no Evangelho de João nos é dito: aquele que não crê que Jesus Cristo é Deus, ele está condenado. Jesus fala da boca dele: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Isso é um dos problemas com o povo judeu hoje, né? Hoje tem muitas igrejas chamando os judeus até de irmãos, né? Por causa desse problema lá com a Palestina, com Hamas e tudo. Deus não tem mais nada com isso aqui, queridos. A plenitude da revelação de Deus, o Novo Testamento mostra. Tudo o que o judeu significou terá cumprimento na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aquela que foi edificada por Deus e que vai descer com Jesus Cristo na sua volta. Aí a igreja evangélica hoje está chamando o judeu de irmão, e aí Jesus Cristo vira e fala assim: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O judeu
chama Jesus Cristo de abominação, de embuste. Jesus Cristo para um judeu é um embuste, é um falso profeta. É o absurdo para eles. A defesa que Jesus Cristo é Deus. E aqui está a palavra do Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós, abre o microfone, por favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo começa a complicar a coisa aí. Dois aspectos desse texto aí de João 10. Depois os queridos leiam todo o contexto lá, né? Jesus Cristo fala que ele tem ovelhas e que as ovelhas ouvem a voz dele. O autor aos Hebreus nos afirma no capítulo 1 que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras, né? Visões, sonhos, êxtases, hoje nos fala por meio do verbo, do logos, do filho. Hoje nós temos a escritura. E Jesus diz ali que as ovelhas dele ouvem a voz dele na escritura, é na palavra que foi deixada. Aí eu sempre trago esses contrastes, né, para os queridos poderem pensar e ruminar isso aí, meditar isso aí. Se as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e seguem a ele, por que tantos ventos de doutrina estão entrando na dita igreja hoje? Por que a gente não se apega à palavra como se a nossa vida dependesse disso? Porque depende. Mas qualquer novo assunto, qualquer nova doutrina que chega, qualquer coach que aparece, qualquer novo livro aí de autoajuda que aparece, as pessoas estão dispostas a abraçar aquilo ali e abandonar a voz do pastor. Isso diz muita coisa. Jesus ele não vai mudar nada, ele vai continuar no passo do gado e do menino buscando as ovelhas dele. E muitos que se dizem ovelha, mas estão dando ouvidos a outras vozes, não são ovelhas, são simulacros. São falsos, né? Essa semana eu vi uma notícia, uma cantora, eu nem sabia dessa cantora, chama Ludmilla. Acho, não sei se canta funk, o que é. É o popstar da nossa época aí agora, né? Esses que duram aí um ano e meio, que a mídia coloca no alto para ganhar dinheiro, né? Uma tal de Ludmilla, ela é lésbica, casada com uma mulher. Diz que ela comprou uma igreja evangélica. Eu falei assim, gente, eu nem perdi tempo, eu nem entrei na notícia. Mas só vi a manchete, né? Ludmilla e a sua esposa compraram uma igreja evangélica. E o povo, que coisa bonita e tudo. Vocês estão vendo? É vento de doutrina. E chamam isso de igreja evangélica, chamam isso de fiéis, de ovelhas. Mas o que Cristo está falando aqui é outra coisa. As ovelhas dão ouvidos à voz dele. Não é da Ludmilla, não é do jornal que noticiou, não é do pastor que vendeu a igreja. Eu nunca vi vender igreja, né? Como se igreja fosse um negócio, sei lá. É algo totalmente pervertido, totalmente estranho. Mas muitos estão dando ouvidos a isso. Porque não são ovelhas, são bodes. E no final desse texto aí, no versículo 30, Jesus vem, vira e fala assim, eu e o Pai somos um. Ué, aí complicou o negócio aí. Como que funciona isso? Eu e o Pai somos um. Como assim? Mas Jesus Cristo não é o Filho, o Pai não é o Pai. E como que Jesus vira e fala que eu e o Pai somos um? Vamos caminhar e nós vamos entrar no assunto da Trindade. O Deus triuno. Quem lê para nós? Abre o microfone, por favor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Obrigado, Luísa. O que eu quero que os irmãos reparem aí? Paulo, ele está em Éfeso, na praia de Éfeso, se despedindo ali dos presbíteros, porque ele sabia que ele ia chegar em Jerusalém e ele ia ser preso. Ele já tinha recebido uma profecia
E o Espírito Santo já tinha falado com ele: você vai ser preso e você vai dar testemunho do evangelho em Roma. Não tinha opção para Paulo. E ele se ajoelha naquela praia. É uma cena muito triste, muito assim, inspiradora. Paulo, ele se resigna, ele se ajoelha com os presbíteros e fala assim: olha, eu anunciei para vocês todo o conselho de Deus, eu não ocultei nada. Eu anunciei a salvação, eu anunciei a condenação, eu anunciei que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, eu anunciei que aqueles que não crerem continuarão condenados ao inferno. E Paulo vira e fala para aqueles presbíteros da igreja, queridos. Ele vira e fala assim: porque no meio de vós surgirão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo já fala assim: é no meio da igreja que vai aparecer esses que vão dar as costas para o evangelho e vão começar a trazer essas ideias malucas que a gente viu aí durante a história. E aí ele vem com a exortação: então, olhai por vós, presbíteros, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo e presbítero são sinônimos, tá? Não tem hierarquia, não tem nada não. São anciãos, é a tradução da palavra bispo e presbítero. Ancião no português. Ancião no sentido não de idade, mas no sentido de conhecimento da palavra do Senhor. Então, vocês olhem por si mesmos, olhem pelo rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu para serdes bispos, para apacentardes a igreja de quem, queridos? Para apacentardes a igreja de Deus. Olha que interessante, né? Apacentardes a igreja de Deus. Tá? O objeto do verbo aí. Que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Uai, mas que Deus é esse que sangra? Deus sangra? A gente precisa fazer perguntas pro texto, queridos. Deus sangra? Deus morre? Como que funciona isso? Existem questões que, como João Calvino disse, né, aonde a escritura se cala, cale-se o homem. Você vira para mim e fala assim: Deus morre? Eu vou responder para você: não, de jeito nenhum. Jesus Cristo é Deus? É. E Jesus Cristo morreu? Morreu. E como que explica isso? Não sei. Vocês estão vendo? Que coisa assim esplêndida. Só que eu quero levar vocês ao limiar do que a Escritura nos revela. Como que Jesus e o Pai são um, como que Jesus é Deus e ele morre sendo Deus e derrama sangue pela igreja que é dele, como que funciona isso? Vamos prosseguir. Lei da não contradição, ao título do slide, né? Trindade? A trindade seria uma contradição? Como que é três e é um, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. Porque a lei da não contradição, essa lei aristotélica, né? Foi Aristóteles que concebeu a lei da não contradição. Ela reza o seguinte: uma coisa, tá no slide aí, tá, queridos? Uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo, do mesmo modo e no mesmo sentido. Se ouvir, eu falo assim: A é B e A não é B. Isso é uma contradição. Como que funciona? Eu dei até um exemplo aí embaixo, né? O A seria a flor e o B seria verde. Aí eu coloco assim: a flor é verde e a flor não é verde. Como que funciona isso? Isso é uma contradição. A bola é redonda e a bola é quadrada. É uma contradição. Uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo, do mesmo modo e no mesmo sentido. Como que a Trindade encaixa nisso então, queridos? Como que funciona isso? Para não haver contradição... Opa, eu pulei aqui, só um minutinho. Bate a mão. Essa aqui. Para não haver contradição lógica, porque Deus ele não é irracional, tá? Queridos, Deus ele não é irracional. Deus ele é suprarracional. Existem assuntos que Deus nos trazem que falta em nós algum equipamento que foi perdido por causa do pecado para compreender o que Deus quer dizer. Por isso que muitas vezes nós vamos caminhar pela fé. Mas Deus nunca é irracional.
Então, existe as formulações da patrística dos pais da igreja, e especialmente os que ficaram conhecidos como os três capadócios, né? Gregório de Nissa, Nazianzo, o Basílio de Cesareia. Esses grandes homens, eles conseguiram formular essas doutrinas que foram assumidas pela igreja e para demonstrar, olha, não há contradição. Então prestem atenção. Uma coisa ela não pode ser e ser. Como que Deus é três e é um? Isso é uma contradição, mas continua. Ao mesmo tempo, do mesmo modo e no mesmo sentido. É aí que está o pulo do gato para a Trindade. Nós vamos ver isso aqui. Vamos continuar. Trindade, queridos. Deus se apresenta como o único e singular Deus em sua essência barra substância barra natureza. Nós lemos semana passada diversos textos que mostraram isso. Ouve, ó Israel, adorarás o único Deus. É um, não existe outro. Deus ele é um em substância, em natureza, em essência. O que é substância? O que é essência? O que é natureza? Vamos começar a pensar nisso. Eu sou Ricardo Luiz Pinto, pastor da Igreja Presbiteriana, desenvolvedor de software. Eu sou um ser humano. E o ser humano ele tem uma substância, ele tem uma natureza. Apesar da pregação de domingo agora, que vai ser o finalzinho do capítulo 2 de João, a partir do versículo 23, João registra assim que muitos judeus creram em Jesus Cristo porque viram os sinais que ele fazia. Mas Jesus Cristo não se confiava a eles, porque Jesus Cristo conhecia a natureza humana. Jesus Cristo sabia que a natureza humana é corrompida, é pecadora, é invejosa, é maligna, não presta. A nossa natureza é isso. A filosofia moderna existencialista, ela diz que não, a gente não tem uma natureza definida, a gente não tem uma substância. Você vive primeiro para depois saber o que você é. Toda essa desgraça que a gente vê hoje, da loucura do ser humano, né? Um homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, homem querendo ser cachorro. A gente viu um japonês pagou cento e não sei quantos $1.000 numa roupa de bicho, e ele queria andar de 4, como se fosse um cachorro. E aí ele estava deprimido porque os cachorros não queriam ficar perto dele. Porque ele não é cachorro, a natureza dele é ser humano. Ele é um ser humano. Mas a filosofia moderna, ela prega, não, a existência precede a essência. Você não tem uma essência. Você experimenta primeiro e depois você vai dizer se você é uma árvore, se você é um cachorro, se você é uma mulher, se você é um homem, se você é uma criança. E isto é diabólico, é infernal, é demoníaco. Porque o ser humano possui uma essência e uma natureza. Assim como Deus. Assim como os anjos. Cada ente possui uma substância e uma natureza. E continuando no slide. E nesta única essência, substância, natureza, subsistem 3 pessoas. Iguais em poder. Esqueci o S aí, né? No igual. Iguais em poder, iguais em honra, glória e dignas de toda adoração e louvor por parte das suas criaturas, que são objetos da sua feitura. Então percebam, queridos, e nós vamos dar mais uma aprofundada nisso aí. Quando nós dizemos que Deus ele é uma triunidade, trindade, né, significa tri, que é 3, unidade, que é 1. Nós estamos falando de natureza, de substância, de essência, que é única, e de pessoas que são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Como diria meu grande amigo Zé, dorme com esse barulho. Como que funciona isso? Um Deus em essência, mas que existem 3 pessoas que subsistem nessa natureza que é única. Nós vamos ver isso aqui agora. Quem lê para nós? Pô, ficou com medo, hein? Batizado Jesus, saiu logo da água
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Primeiro eu trouxe um fato aqui, um fato escriturístico, textualmente registrado. É o momento em que o Pai se manifesta, o Filho se manifesta e o Espírito Santo se manifesta ao mesmo tempo. As três pessoas estão ali se manifestando. Então nós já vimos aqui que, diferentemente do que defende, por exemplo, algumas heresias, eu esqueci no programa das aulas aqui, que eu não sei se eu trato de heresias ou se é uma outra aula à parte que eu tenho. Existe uma heresia chamada ebionismo. É um bispo da igreja que chamava Ebion. E ele era um judeu, ele defendia que Jesus, na verdade, ele não era Deus, ele era só homem. E quando ele nasceu, Deus o revestiu de um poder, mas ele era como se fosse o rei Davi, como se fosse o rei Salomão, os grandes reis que passaram, ele foi ungido. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu fico com a Bíblia, eu não fico com o Ebion. Outros defenderam que, na verdade, no Antigo Testamento, Deus se apresentava como Pai. Aí, quando Jesus nasce, esse Deus que se apresentava como Pai, ele muda e passa a se apresentar como Filho. E quando o Filho morre, ele muda e passa a se apresentar como Espírito Santo. Mas aí nós derrubamos esse texto aí, ó, os três estão aparecendo na mesma hora, como é que fica? Essa heresia também ficou conhecida como sabelianismo ou monarquianismo. Modalismo também é o nome dado, né? São os três modos de Deus se apresentar. Heresia, não é isso que a Escritura defende. A Escritura defende um único Deus e nesta única natureza subsistem Pai, que disse: Este é meu Filho amado em que eu tenho prazer, o Filho que estava sendo batizado por João Batista, e o Espírito Santo que surge e desce como em forma de pomba. As três pessoas da Trindade. Ai, pastor, me explica isso. Ô, meu querido. Se você arrumou um pastor que fala que vai te explicar isso aí, desconfia, viu? Mais uma vez, nós vamos caminhar aqui no que a Escritura nos revela, no que a igreja estabeleceu saudavelmente como a pessoa de Deus, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a natureza de Deus. Passou disso é heresia. Passou disso é querer se igualar a Deus e definir Deus. E é daí que nascem as diversas seitas que a gente tem visto durante a história. O que nós vimos aqui até agora é que, a aula passada nós vimos, ó, é um Deus só. Mas esse Deus único, ele se manifestou ao mesmo tempo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos caminhar, vamos continuar. Quem lê para nós? Eu leio, pastor. Por favor. Se vós... Opa, perdão. Eu tô clicando no trem aqui, ele tá pulando o slide aqui. Pode ler. Okay. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ai, gente, esse texto é maravilhoso. Felipe achando, né, que estava descobrindo a roda ali, vira para Jesus: Ô, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Aí Jesus dá uma sapatada em Felipe, e aqui acontece o que a patrística deixou definida como pericorese. Parece até nome de remédio, né? Pericorese. Pericorese ficou conhecida como a valsa da Trindade, ou a santa confusão. O que é pericorese? As pessoas da Trindade, elas
se misturam e se confundem de tal forma que as obras e atributos de uma pessoa são comunicadas a outra pessoa pela natureza divina dela. Tanto que neste momento aqui é tão impressionante que parece que o pai, ele fala pela boca do filho na primeira pessoa. Olha que interessante, quando o Filipe vira assim, fala assim, olha, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhes Jesus. Olha que interessante. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? É o pai falando na boca do filho. É a santa confusão, a pericorese, a valsa da Trindade. Aí Jesus parece que volta de novo. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E aí Jesus mostra essa bênção da Trindade. Quantas vezes o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Cristo? Isso em Romanos 8, Paulo usa essa pericorese, essa valsa da Trindade. Né? Ele mistura, ele fala assim, porque o Espírito de Cristo está em nós, ele está se referindo ao Espírito Santo. O mesmo Paulo em Efésios fala assim, porque o Espírito de Deus habita em nós, falando, mostrando que o Espírito Santo é o Pai também na natureza divina, mas é uma outra pessoa. Queridos, nós estamos trabalhando aqui com um dos termos mais difíceis de serem definidos, tanto teologicamente quanto filosoficamente. O que eu já pesquisei por definição de pessoa, o que é uma pessoa? Você já parou para pensar nisso? O que é uma pessoa? Dependendo do que você definir aí, você vai deixar de fora aquilo que você sabe que é uma pessoa. Já definiram a pessoa dessa forma, assim, uma pessoa é alguém que tem consciência de si mesmo, alguém que se manifesta e se exterioriza o seu ser. Mas então quer dizer que alguém em estado de coma não é uma pessoa mais, não? Como é que funciona isso? Porque ela está inconsciente ali. Ela está num estado de letargia, de inconsciência. Alguns dizem que sabe o que está passando, outros dizem que não. São profundezas e mistérios que nós não conseguimos conceber. E se eu defender que pessoa é alguém que consegue se exteriorizar ao mundo, é alguém que tem consciência de si, eu já tirei fora aquele que está em estado de coma. E se eu virar para qualquer um aqui que tiver um ente querido numa situação dessa no hospital e falar, olha, isso aí não é uma pessoa mais não, você vai me bater? Fala, que isso, é doido? Alguém tiver com um pai em estado de coma, uma mãe em estado de coma, e eu virar, isso aí não é uma pessoa. Você fala, é óbvio que é uma pessoa, você respeita meu pai, respeita minha mãe. Você tá vendo como que é complicado definir pessoalidade? Esse assunto de definição de pessoa é o que está hoje aí em voga no meio jurídico para defender o aborto. É dizer que dentro de um ventre de uma mãe não existe uma pessoa. Eu vou ser avô de gêmeos agora, já está no ventre da minha nora, gêmeos. E eles são pessoas, e quem é aquele para levantar e dizer que não são pessoas que estão ali? É interessante que a gente consegue entender, parece que é algo inato em nós, algo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei o que é uma pessoa, mas eu não consigo definir. E a tentativa de se definir uma pessoa, eu posso deixar de fora aquilo que é pessoa e eu deixei de fora por uma definição leviana, uma definição que não deveria ter sido colocada. E diversos outros exemplos. Queridos, anjos são pessoas. Você sabia disso? Anjos são seres pessoais. Satanás, Miguel, Gabriel, qualquer outro anjo que apareça na Escritura. Eles têm a substância angelical, que não é nem a substância divina e nem a substância humana. Eles têm uma substância angelical, e nessa substância existe uma pessoa ali. Uma pessoa que não tem corpo, assim como Deus. É uma pessoa incorpórea. Nós vimos isso. Foi o primeiro atributo que nós estudamos aqui semana passada, eu insisti nele. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que eu estou querendo aqui com os queridos? Vão colocar nossa viola no saco? Vão baixar nossa bola? Porque nós estamos pisando num terreno santo aqui, igual Moisés fez lá no Monte Sinai.
quando ele aproximou da sarça, e Deus falou: Moisés, tira a sandália do pé, porque a terra que você está pisando é santa. Quando nós vamos tratar do ser de Deus, olha o perigo da gente levantar qualquer coisa que Deus não disse de si, de obras que ele não fez e de promessas que ele não prometeu. Nós estamos mexendo no material mais radioativo desse mundo, que é o ser de Deus. Ele é um material santo e só ele pode definir a si mesmo. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós? O Pai gerou o Filho eternamente, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. A chave é a eternidade. Fica com o seu microfone aberto aí, Liliane. Sim. Vamos trocar uma ideia aqui. Quantos anos o pai é mais velho que o filho? Porque eu sou pai do Bruno, do Rafael, do Gabriel, eu sou mais velho do que ele. Você tem seu pai que é mais velho que você. Todos Sim. aqui tiveram um pai e o pai, cronologicamente, é mais velho do que o filho. Sim. Não, eu acho que não tem uma idade estatística, né? Variável, mas que é mais velho é um fato. E quantos anos o pai é mais velho que o filho aqui? O Deus Pai é mais velho que o Deus Filho do que o Deus Espírito Santo? Se eles são um, não há diferença. Ó, interessante isso aí. Já começou bem. E nós temos uma outra variável ainda. Vamos entender. Se eu te perguntar, Liliane, você tá com alguma luz acesa aí perto de você? Sim, A luz do seu quarto, creio eu. sim. Qual que é o cheiro dessa luz? Ué, não tem. Não, Cheiro não tem. não cabe essa pergunta, correto? Correto. A luz, ela não tem uma propriedade que dê para definir com cheiro. A pergunta tá errada. Eu fiz uma pergunta errada para você de propósito. Qual é o cheiro dessa luz? Você vai virar para mim, Ricardo. Essa propriedade não cabe na luz. Se eu te perguntar, Liliane, qual que é o gosto da minha voz? Você tá me escutando aí? Também não cabe. Não cabe. É uma propriedade que não cabe. Quando a gente trata de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a chave é a eternidade. Vocês estão vendo que a proposição patrística, né? A reforma protestante, ela fez questão de reformar. Por isso que chama reforma. Reforma não é transforma. Transforma, você pega alguma coisa e transforma em outra coisa. A reforma é voltar à forma original. O que os grandes reformadores fizeram? Eles voltaram para a igreja primitiva, eles voltaram para a patrística. E na patrística ficou cunhado que o Pai gerou o Filho, Deus Pai gerou o Filho. Jesus Cristo ele é chamado de unigênito. É o único que foi gerado. Deus tem um Filho, que é Jesus Cristo, gerado dele, eternamente. Então, a grande sacada, meus queridos que me ouvem, é a eternidade. Quantos anos tem eternidade? É uma propriedade que não cabe eu perguntar. Não tem cronologia na eternidade. É eterno. Eterno não tem começo, não tem fim. Por isso que Deus, o Pai, pode ser chamado de o Pai eterno. Quantas vezes os profetas, os apóstolos geraram Pai eterno? Porque se houvesse algum tempo em que Deus, o Pai, existia e o Filho não existia, ele nunca poderia ser chamado de Pai eterno. Se ele é Pai eterno, ele existiu na eternidade. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Quem que é? Fabian, por favor, meu irmão. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, meu querido. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O povo da antiga aliança, eles tinham ciência que Jesus, o filho que viria, seria Deus? Pisaria na terra o próprio Deus? Ou eles não tinham essa noção de trindade, mas sim de um filho que viria vir? Que interessantíssima essa pergunta sua, meu querido. É muito legal isso, viu? A grande questão é a seguinte: existe uma doutrina na teologia que chama sensus plenior. Eu vou digitar aqui no chat aí, quem quiser ver a palavra, é só olhar no chat, ó. Sensus plenior. Alguns teólogos defendem que os profetas, e olha que nós não estamos falando nem de comedor de feijão aqui, né? A população comum, vamos dizer assim. Estou falando dos profetas que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Escritura. Uns defendem que eles tinham
completa consciência da profecia que estava sendo entregue. Então eles sabiam que Jesus Cristo viria, que a Trindade existia e que o tempo seria cumprido. Outros grandes teólogos também defendem que não. Eles não defendem o sensus plenior, mas defendem um senso limitado àquele profeta. E eu creio assim, viu? Por quê? Porque o profeta Daniel fala isso. Tem uma passagem no profeta Daniel, se eu não me engano é o capítulo 5, eu posso estar errado aqui, viu, irmãos? O Fabian perguntou de supetão assim, é o capítulo 5 ou o capítulo 8, depois a gente esclarece isso, eu mando até lá no grupo. Um anjo aparece para Daniel, e o anjo vira para Daniel e fala assim, Daniel, escreve aí, vai passar um tempo, meio tempo, 7 tempos, não sei o que, faz a curva, faz o cálculo, imagina aquele meme da Nazaré, né, que é a Nazaré da novela, com aquele zoinho dela assim, a matemática passando na cabeça dela. E o anjo fala isso pra Daniel. E Daniel vira pro anjo e, tipo assim, né? O que é isso? O anjo vira pra Daniel e só fala assim, sela estas palavras até o cumprimento dos tempos. Não interessa, Daniel, se você sabe ou se você não sabe. Registra e sela. E essas palavras foram abertas pelo apóstolo João lá em Apocalipse. Olha que interessante. Então Daniel, ele não tinha o completo senso do que o anjo estava falando com ele. E o que interessa na salvação dos homens, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança? Eles creram na promessa de Deus. Quando Eva e Adão pecam, e Deus vira para Eva e fala assim, de ti nascerá aquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Quando Eva gerou o filho dela, Caim, ela já falou assim, Deus ouviu as minhas preces, está cumprida a promessa de Deus. Ela cria, ela acreditou na promessa de Deus, mas sem saber quem que é Jesus Cristo, quem que era o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, queridos, ela é progressiva. O que é isso? Deus vira lá no Gênesis e fala assim, de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Isso é chamado de o proto-evangelho. Deus evangelizou Eva ali. Mas de uma forma tão nebulosa, tão latente, tão escondida, que um pouco mais à frente Deus vai revelando mais. Depois de Adão e Eva, Deus revela um pouco mais a Noé. Deus se revela um pouco mais a Abraão. São os grandes marcos da Escritura, tá? Que eu estou citando aqui. Adão, Noé, Abraão, Moisés. Deus se apresenta de uma forma um pouco mais clara nos juízes, nos reis, até chegar a Davi. Davi, ele é Davi e Moisés são os grandes símbolos, as grandes figuras de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, o provérbio diz assim, que a palavra de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais até se tornar dia perfeito. Olha a ilustração, eu chego a arrepiar. Olha a ilustração que o pregador de provérbios usa. A palavra de Deus é como a luz da aurora. Pedro repete, viu, esses provérbios na carta dele. A palavra de Deus é como a luz da aurora. A aurora é aquele momento que o sol não nasceu ainda, mas você sabe que está vindo. Porque está começando a ficar claro. Mas ainda você precisa de luz, você precisa de algo para clarear. E a palavra de Deus é assim. Ela vem surgindo, ela vai sendo colocada à disposição dos homens até o dia perfeito que foi a plenitude dos tempos, que é a vinda de Jesus Cristo à Terra e o registro do Novo Testamento. Então hoje não há mais nada para ser revelado. A plenitude dos tempos, que é o Filho de Deus, já veio. Ele já veio. Mas Abraão, Sara, Jacó, Isaac, eles não tinham essa plenitude da revelação. Mas eles creram naquilo que eles tinham nas mãos. Por isso que a salvação, queridos, e nós vamos ver isso lá na frente, viu, quando a gente tratar de soteriologia, a salvação não depende de quantidade de fé. Isso é um perigo, viu, irmãos? O pessoal fala assim, eu sou salva porque eu tenho muita fé. Ela tem fé na fé dela. Ela não tem fé em Jesus Cristo, ela tem fé na quantidade da fé dela. Isso é impiedade. É impiedade. Não é a quantidade de fé que salva, mas é o objeto da fé que salva, sendo ela pouca, fraca ou sendo ela muita, forte. O objeto da fé é Jesus Cristo. E lá atrás eles tinham uma revelação da boca de Deus muito pouca, mas eles abraçaram
e creram na promessa de Deus. Deu para entender aí, ô Fábia? Deu sim, pastor. Muito obrigado. Então, guardem. A palavra de Deus é progressiva até o dia em que Jesus Cristo pisou nessa terra e entregou a plenitude da revelação, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, nós vimos isso aqui na primeira aula, ele explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém o Novo Testamento. Então eles estão interlaçados. A palavra de Deus é uma só. É de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho até uma certa reserva. Ficar, Antigo Testamento, Novo Testamento. Não, é a palavra de Deus. E ponto final. É uma coisa só. Voltando aqui, a chave é a eternidade. Então o pai não é mais velho que o filho. Porque eles estão na eternidade. O Espírito Santo não é mais novo do que o Filho nem o Pai, porque o Espírito Santo procede, é a doutrina da processão do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o Filho foi gerado do Pai eternamente, o Pai gerou o Filho eternamente. Mas isso tudo é na eternidade, queridos. Coisa que nós não conseguimos alcançar, porque nós somos seres cronológicos. Nós estamos presos num tempo. Mas Deus não. E é por isso que Deus pode ser chamado de o Pai eterno, o Filho pode ser chamado de o Filho eterno. Porque se existiu algum momento em que o pai não tinha gerado o filho ainda, ele não pode ser pai eterno. Ele ia ser algo que não era pai eterno. Porque para ser pai eterno, com esse qualificador, então o filho sempre teve que existir também para ser eterno. Alguma dúvida, queridos? Vamos prosseguir? Eu sei que tem um monte de dúvida, né? Eu sempre gosto de perguntar. Alguma dúvida? Ô, pastor, minha mente está explodindo aqui, mas é isso mesmo. E fica nisso. Não tenta extrapolar, não, porque aí nós vamos mexer no ser divino. Até aqui nós vimos que Deus tem uma substância, assim como nós temos a substância humana, Deus tem a substância divina, os anjos têm a substância, a essência, a natureza angelical, e Deus, que tem a essência, a natureza, a substância divina, nessa única substância subsistem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eternos, iguais, dignos de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória e adoração. Vamos prosseguir. Ah, queridos, eu tenho medo dessas meninas aqui que vocês não têm ideia, viu? Olha, já para deixar muito claro, ouçam com o mais profundo do coração de vocês. Eu não quero explicar a Trindade nessa aula. Eu estou dando informações que a Bíblia dá para a gente chegar no momento em que a gente se curva diante de Deus e faz como Paulo fez em Romanos 11. Ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a Deus primeiro para que fosse restituído por ele? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas esse Deus, queridos, um em natureza e 3 em pessoa, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, ele é tão compassivo e longânimo, que às vezes Deus goteja na humanidade certas coisas, certos eventos, né, para amenizar amenizar o efeito do pecado. Eu digo aqui, a tecnologia que nós temos, a medicina que nós temos, tudo é misericórdia de Deus e vai colocando na mente de homens, inclusive homens ímpios, que Deus vai abençoando e dando essa condição de amenizar o pecado. E Deus colocou no nosso meio 2 meninas chamadas Tatiana e Crista. Essas meninas, elas são gêmeas chifópagas. São um nome esquisito, né? E geralmente casos de gêmeos chifópagos, eles são unidos somente pelo osso, né? Ou pela cabeça, né? Tem um osso grudado no outro que nasceu ali, tem o parto, os médicos já mandam pra cirurgia, já separa ali, tá tudo em paz, ele segue a vida normal e acabou. Mas existem graus de chifopagia muito severos, e esses graus chegam ao ponto de ser impossível se separar os gêmeos. E essas meninas aqui, elas são um caso assim, que elas nasceram e os médicos criam que elas iam durar algumas semanas, porque o grau de deformidade delas era tão severo que nunca foi visto na história gêmeos que durassem pouco mais de 1, 2, 3 semanas. Eles morriam, eles não tinham condição.
Então os médicos conheciam muito pouco de pessoas com chifopagia. Não tinha esse nível delas. E por que eu tô pegando nesse ponto do nível de chifopagia? Queridos, elas têm um cérebro só. Elas têm uma substância cerebral, uma essência, uma natureza. O cérebro faz parte da natureza humana. Todo ser humano tem um cérebro. E os que não têm são casos de anomalia. Mas a natureza humana possui um cérebro. E essas meninas, elas possuem um cérebro. Não teve como separar, elas iam morrer. E nunca na história da medicina teve um caso que durasse tanto tempo igual o delas. Hoje elas estão com 18 anos. Você imagina isso? Tem vídeo delas no YouTube. Mas, pastor, o que é tanta surpresa assim, né? Elas têm um cérebro, beleza, viveu e tal. Elas são duas pessoas distintas, queridos. Cada uma tem um gosto, cada uma tem uma vaidade, cada uma tem uma percepção de mundo. Elas são duas pessoas que subsistem nessa massa encefálica. A coisa é tão sensacional que tem um vídeo delas no YouTube que um rapaz vai entrevistar e ele tira alguma coisa do bolso, eu não me lembro o que é, um chaveirinho, alguma coisa assim. Eles vão e colocam uma venda nos olhos de uma delas. Eles tapam os olhos de uma delas. E mostram esse chaveiro, esse objeto, para outra que estava com os olhos destapados. E a que estava com os olhos tapados fala o que é. Elas conseguem conversar por dentro da cabeça delas. Elas sabem o que uma tá pensando e a outra tá pensando. A mãe sabe quando elas estão brigando. Elas brigam entre elas, dentro da cabeça delas. Às vezes brigam falando, né, e tal. São crianças, seres humanos, pecadores, caídos. Mas o que chama atenção é que são duas pessoas que subsistem num cérebro só. Como que explica isso, queridos? Essa consciência pessoal que elas têm, cada uma de um jeito, de uma forma. Como que explica isso? A medicina nunca viu isso. Não há registro. E hoje eles estão, assim, embasbacados com essa condição delas. Duas pessoas. E mais uma vez, não estou querendo aqui comparar, não estou querendo aqui... Eu só queria trazer algo da nossa percepção para ver, olha, é uma substância cerebral e existem duas pessoas que subsistem ali. A Trindade é longe de querer explicar a Trindade. Mas é uma substância divina que não se compara à substância humana, por favor, tá? Não se compara, mas é uma substância divina e as três pessoas estão ali subsistindo nesse balé divino, nessa santa confusão, como falaram os pais da igreja. Isso é maravilhoso demais, queridos. E mostra que não há contradição. Aqui são duas pessoas, uma natureza. Deus são três pessoas e uma natureza divina. Qual que é a contradição? Não poderiam ser três pessoas e uma pessoa. Aí seria uma contradição. E nem três naturezas e uma natureza. Também seria uma contradição. Mas são três pessoas que subsistem numa natureza só. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus que se revelou a nós. Tem uma imagem que eu gosto muito dela, olha que interessante, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em vermelho nas pontas. E nós temos Deus no centro, né? A substância no centro, as pessoas nas bordas. E aí está escrito, olha, o Filho não é o Espírito Santo, realmente. O Espírito Santo não é o Pai não é o Filho, e vice-versa. Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Como que explica isso? Não explica, mas é o que a Escritura nos mostra. Nos leva ao limite da nossa compreensão do que é natureza e do que é pessoalidade. Eu gosto muito dessa imagem para mostrar, né? Filho, Espírito Santo e Pai distintos, mas os três são Deus. E um único e vivo Deus. Deus é Espírito. Em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder,
infinito em sabedoria, infinito em santidade, infinito em justiça, infinito em misericórdia, infinito em clemência, longânimo, cheio de bondade e de verdade. Isso é a nossa confissão de fé. A partir dessa semana eu falei que eu ia trazer materiais, né, auxiliares para colocar ali no grupo. Tanto que tem pessoa que deve achar que eu sou até sem educação, né, porque eu fechei o grupo. Eu falei, não, eu fecho mesmo. Tem pavor de grupo cheio de figurinha, cheio de bom dia, perturbando. Por isso que eu fecho. E eu sei que tem muita gente que agradece, porque o tempo ele tem que ser remido. Mas eu vou começar a colocar esses materiais, que é a nossa confessionalidade. O que o evangélico crê? O que o evangélico que nasceu lá no século XVI, na Reforma Protestante, o que ele crê? E vocês vão ver, e eu não estou querendo ser duro aqui, nem chatear ninguém, entristecer ninguém, mas vocês vão ver que muita coisa que muitos aqui creem está errado e vai contra o que a Escritura defende. E nós vamos começar a estudar agora. Todo dia eu vou colocar um trechinho, esse é um trechinho da nossa confessionalidade, olha. Percebam que não há uma definição, Deus é só isso, não. A gente vai conhecendo a Deus pelo que ele diz de si mesmo, na revelação que é progressiva, a Bíblia, naquilo que ele fez, as suas obras, e nas promessas que ele fez e que ele tem cumprido. E o que interessa é o que está aqui embaixo, ó. Da onde que isso aqui foi tirado? Está aqui, ó. Esse é o Catecismo Maior, a pergunta 7. Quem é Deus? Quem é Deus? Aí temos a resposta. Vamos prosseguir, queridos. Caminhando para o final. Graças a Deus. Olha, Gregório de Nazianzo foi um dos 3 capadócios, né, que eu citei aqui, pais da igreja, né? Gregório Nazianzo, Basílio de Cesareia e Gregório Magno. Gregório de Nazianzo, ele escreveu assim: logo que eu concebo o um, né, o uno, aquele que é um, eu já sou iluminado pelo esplendor dos 3. Assim que eu distingo entre eles, né, entre os 3, eu já sou levado de volta ao uno. Olha que coisa mais linda que esse homem escreveu, gente. Respeitando a revelação bíblica, ele fala assim, olha, quando eu concebo que Deus é um só, o brilho do Pai, do Filho e do Espírito Santo já me ilumina, é o esplendor dos 3. E assim que eu consigo vislumbrar os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no seu esplendor, eu já sou levado ao único Deus vivo e verdadeiro de novo. É o que esse grande pai da igreja está falando aí, nesse registro dele. Essa é a bendita Trindade, queridos. E aqui nós vamos finalizando esse encontro. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí de volta. Queridos, alguma pergunta? Pode me mandar lá no Zap também, tá? Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Alguém quer fazer uma colocação? Se não tiver ninguém, Deus os abençoe e até semana que vem. E eu convido, viu, cada um aqui, convido a estarem conosco lá no domingo. Nós estamos estudando o Evangelho de João e vamos entrar exatamente nisso tudo aí, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe, viu, queridos? Um abraço para todos. Boa noite, um abraço. Amém. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço, Clério. Tchau. Boa noite. Boa noite, Camila. Tchau.